Tá lá ao vivo. Manu, você é o nossos olhos, são os nossos olhos, nossos ouvidos lá dentro do plenário da primeira turma. Muito boa tarde. Me conta, olha, Manu, eu acho que eu não esperava tantas surpresas num dia só. Surpresa na divergência, no voto, surpresa até no pedido de intervalo que foi feito agora de 1 hora. Boa tarde, Neila. A gente teve muitas surpresas aqui hoje. O ministro Luiz Fux fez diversos embasamentos ali quando ele estava analisando as questões preliminares. Ele já tinha adiantado, né, Neila, ontem, que ele gostaria de falar nas questões preliminares, justamente sobre essa questão do plenário, né, da primeira turma analisar e até do Supremo analisar. Então, ele bateu muito nessa questão, ele fez um preâmbulo ali até antes das preliminares, falando sobre a questão constitucional, falando que não seria competência do STF de julgar um ex-presidente, que isso seria competência da primeira instância. Disse ali também, diante da análise das preliminares, que já que o Supremo estava julgando, se fosse para julgar Jair Bolsonaro como presidente, que isso deveria acontecer no plenário, não na primeira turma. Aqui, nesse caso, ele endossa um posicionamento que ele já tinha, né? Mas em outros casos aqui, ele divergiu e ele divergiu dele mesmo, né? Disse que mudar de opinião é também uma evolução. E tudo isso na questão das preliminares. Quando ele iniciou o voto, ele ali opinou pela questão de rejeitar a organização criminosa para todos os 8 réus. Aí, Neila, quando a gente fala de rejeitar a organização criminosa, a gente está falando só de um dos 5 crimes. Então a gente não pode dizer aqui que Fux já absolveu os 8 réus. A gente não pode, como tem muitas surpresas, né, nesse voto, eu acho que a gente não deve arriscar muito o que vai vir daqui para frente, né? Eu acho que o exercício da futurologia pode acabar nos levando ao erro. Então, até agora, Luiz Fux rejeitou, né, a acusação de organização criminosa, porém, ele disse que viu ali o crime de concurso de pessoas, que aí ele poderia individualizar as penas. Então, pode ser que não venha uma absolvição completa e pode não ser também. E aí, aqui, outra surpresa foi essa questão da ampliação da sessão, né? Como o voto do ministro está muito longo, ele quer falar sobre cada crime individualizado, ele quer dar ali todos os pormenores no voto dele. Então, agora, a sessão aqui, que até as 2 da tarde, foi dado um intervalo e ela vai continuar até 6 da tarde, 7 da tarde, 7 da noite, né? E isso o ministro Cristiano Zanin já falou lá na turma e a gente acabou de conversar com a assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente aqui do STF, e foi confirmado o cancelamento da sessão em plenário, né? Porque quem pode cancelar sessões do plenário, somente o presidente da corte. Então, já está confirmado, hoje à tarde não tem sessão no plenário do STF, e aí a gente retoma aqui às 2 horas com o voto do ministro Luiz Fux na primeira turma. A expectativa, Manu, é que a gente ouça apenas o voto do ministro Luiz Fux ou que já tenha início o voto da ministra Carmen Lúcia? A gente tinha essa expectativa, né, de que a ministra Carmen Lúcia votaria hoje, mas não. O voto do ministro Luiz Fux ainda vai demorar para ser concluído. Agora, o ministro Cristiano Zanin, presidente aqui da primeira turma, falou para ele se ele precisaria de mais um tempo para concluir. E sim, o ministro Luiz Fux falou que precisaria ainda, inclusive, dessa ampliação. E aí o ministro Zanin já falou, então a gente conclui hoje o voto do ministro Luiz Fux e amanhã retoma com o voto da ministra Carmen Lúcia.
Manu, vamos falar sobre as preliminares e, por favor, você pode me cortar assim que você precisar voltar, porque a Manu, gente, está dentro do plenário, ela que acompanha a sessão para a gente, pouquíssimos jornalistas têm acesso à primeira turma, a Manuela está lá dentro, então, por favor, pode me cortar assim que você tiver que sair correndo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as preliminares, porque ele já havia dado o recado ontem que faria, sim, a sua argumentação sobre as preliminares. Ele acabou acatando apenas uma delas, não é isso? Que é a questão da delação premiada do Mauro Cid. Todas as demais foram rejeitadas, é isso? Isso, foram rejeitadas, inclusive a que discutia ali os crimes cometidos as acusações de crimes cometidos por Alexandre Ramagem. A primeira turma entendeu que Ramagem deveria responder por 3 dos 5 crimes imputados pela PGR e, ao analisar as preliminares, Luiz Fux entendeu que todos os crimes deveriam ser suspensos contra Ramagem. Então, ele apenas concordou com Alexandre de Moraes na preliminar que trata da delação de Mauro Cid nos termos da PGR. E aí, lembrando, Neila, que a PGR pede para reduzir alguns benefícios de Mauro Cid e foi nesses termos que ele aceitou as preliminares. Nas preliminares anteriores, ele disse, Neila, que todo o processo deveria ser nulo. Por quê? Porque toda a instrução probatória foi colhida dentro do que ele considera um rito que não foi adequado, né? Que não seria o rito na instância correta. Então, ele diz que deveria ser nulo e que essa análise deveria ser feita na primeira instância. Se isso ocorresse, Neila, deveria ali a primeira instância analisar todas as outras provas. Agora, a gente precisa lembrar que o voto do ministro Fux é um voto entre os 5 ministros aqui da primeira turma. Então, o voto dele, por anular o processo, vai anular o processo de fato? Não, isso só aconteceria se tivesse uma maioria. Então, se 3 ministros, votarem pela nulidade do processo, aí sim, aí a gente tem maioria para anular. Mas com o voto não se anula nada, porque parece que quando a gente fala, Fux vota para anular, parece que está anulando, mas não, aqui é uma decisão colegiada. Então, só anularia se de fato houver maioria, Há a possibilidade ainda de ter maioria, claro, porque a gente só tem 2 votos aí para rejeitar esses pedidos das defesas, nas preliminares. Então, há possibilidade, mas possibilidades remotas, Neila. Manu, ele chegou a falar em um momento sobre pedir vista. Ele, olha, na verdade eu estou aqui só abrindo uma divergência, colocando os meus pontos, eu poderia pedir vista. O que ele quis dizer com isso? Chegou a ser uma espécie de ameaça? Não, ele estava falando de outro caso, ele falou também sobre pedidos de vista, que ele já viu em outros casos para poder mais tempo, para estudar o caso. E aí houve um grande fuzuê aqui no plenário, na hora que ele falou pedir vista, o ministro tem um tom de voz muito enfático, forte, e estava super forte a fala dele dentro do plenário, e na hora que ele falou pedir vista, os jornalistas todos ficaram, tem muito jornalista, advogado, e houve ali meu Deus, ele está pedindo vista, mas não foi isso, ele estava ali só citando um caso e falando também que poderia pedir vista, mas que já tem essa análise, que acompanhou todo o caso. Então, assim, essa fala dele foi dentro de um contexto. Agora, Manu, vale destacar que, apesar de um voto do ministro ser apenas um e essa ser uma decisão colegiada de 5 ministros, abre-se um precedente aí para os embargos, porque a gente vê uma segunda divergência aí entre os ministros e abre-se também uma divergência importante num julgamento que se tinha aí como 100% seguindo o raciocínio do ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma divergência talvez política do ministro Luiz Fux, mas também abre-se o precedente para novos recursos para a defesa, Na primeira turma, para se abrir precedente para os embargos, precisa-se de 2 votos.
Então, se o ministro Flávio Dino, ontem Flávio Dino sinalizou, né, por penas mais baixas para três dos 5 réus, então se tiver divergência nessa questão das penas ou da condenação de 2 ministros, sim, dá aí esse precedente para os embargos. No plenário, precisam ser 4 ministros, né? Porque lá são 11, então teria que ter divergência de 4 ministros para que acontecessem os embargos, como aconteceu no caso do ex-presidente Collor. Mas aqui, como a primeira turma tem 5 ministros, são 2 divergências, já abre sim esse precedente para os embargos. Momento que eu vou confessar a você que eu não entendi, que houve um burburinho aqui na redação que estava acompanhando, de quem estava acompanhando o julgamento, que era a questão de o ministro entender que as pessoas que já foram julgadas pelo 8 de janeiro precisariam ser julgadas de novo, ou que havia conexão com as pessoas que já foram julgadas do 8 de janeiro com esse julgamento. Agora, que raciocínio foi esse do ministro? O raciocínio dele foi de falar que deveria levar o caso para o plenário. Por quê? Os primeiros julgamentos aqui dos acusados pelo 8 de janeiro, e aí a gente fala dos executores, que são aquelas pessoas que estavam ali no dia em que o Palácio do Planalto foi quebrado, o STF também, né, o Congresso ali, no dia das invasões mesmo. Os primeiros julgamentos aconteceram em plenário. Então ele disse que já teria um precedente que levaria todos os outros casos também para plenário e não para a primeira turma. Então o argumento dele era esse, de que já que começou a julgar em plenário, que continuasse em plenário. Seria a continuidade, né, de uma ação que seria o mesmo processo delitivo, digamos assim. Isso. Muito bem, Manu, a gente continua acompanhando aqui. Por favor, nos conta. Antes da gente encerrar, só nos conte como foram as reações dos ministros dentro da turma. Eles estavam atentos ao voto do ministro Luiz Fux ou cada um ali mexendo no seu celular, no seu computador? Como foi aí esse momento? Enquanto o ministro Luiz Fux votava, como eu falei, estava votando com uma voz bem forte, bem enfático, os ministros, eles se mantiveram ali concentrados, olhando para o computador, alguns olhando para baixo. A ministra Carmen Lúcia fez algumas anotações, mas sem ficar mantendo muito contato visual ali com o ministro Luiz Fux. Teve até um momento que Luiz Fux fala sobre a delação de Mauro Cid nos termos da PGR, e ele ainda indaga Paulo Gonet, né, que é o procurador geral da República. Ele fala, é isso mesmo, doutor Paulo Gonet? E aí o Paulo Gonet fala, sim, é isso, mas assim, sempre muito concentrados ali, quietos, calados. Nenhum fez reações de rir ou de ficar bravo. Eles estavam assim, olhando para o computador, olhando para o celular ou fazendo anotações. Não teve interação como teve no voto do ministro Alexandre de Moraes e no voto do ministro Flávio Dino, que um comentou o voto do outro, falaram ali da samambaia jurídica. Eles tiveram uma interação ali de ideias. Com o ministro Luiz Fux, não teve essa interação em nenhum momento, pelo menos agora nesse período da manhã. E aí, Neila, vale frisar que pode ser que o voto do ministro Luiz Fux dure mais tempo do que o voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes usou em mais ou menos 5 horas para proferir seu voto e Luiz Fux já começou hoje 9 horas da manhã, agora é 1h, 1h19, e pode ser que ele leve todo o período da tarde. Então, talvez o voto do ministro Luiz Fux seja maior do que o do relator. Existe essa expectativa mesmo, Manu, que extrapole, que vá tarde afora esse voto? Nós achávamos de fato que isso iria terminar por volta de 14 horas, até porque a previsão antes é que terminaria ao meio-dia. Já se estendeu em tese até as 2 horas da tarde. A gente pode esperar então um voto que seja tarde afora?
Eu acho que sim, Neila, porque até agora ele só falou de um dos 5 crimes. E ele falou que o voto dele é bem denso, principalmente com relação ao crime de golpe de Estado. E ele ainda nem começou a individualizar as condutas, porque ele disse que vai individualizar as condutas por crime. Então agora ele está no voto de deterioração do patrimônio público tombado e ele vai falar de cada um dos 8 réus. Então Então depois ele vem com o voto individualizado dos outros 4 crimes, sendo que ele falou que golpe de Estado é o que ele tem aí o maior número de argumentos. Então, eu acredito que leve aí a tarde inteira, sim, para ele fazer essa análise. Estaremos aqui acompanhando, estamos te acompanhando também. Para quem não sabe, Manu é a nossa delatora, quem fica contando para a gente o que acontece dentro do plenário. Então a gente acompanha pelos olhos da Manuela aqui no nosso grupo do WhatsApp do Metrópolis. Manu, muito obrigada mesmo pela entrada. Qualquer novidade, nos avise, por favor. Bom, para falar um pouquinho mais aí